Boa noite. Meu nome é Geraldo Filho, sou professor da Universidade Federal do Piauí, hoje Federal Delta do Parnaíba. Bom, pessoal, eu gostaria hoje de explanar brevemente sobre as consequências de transformações nas instituições sociais. As instituições sociais formam as sociedades. Elas é que dão vida às sociedades. Toda sociedade tem uma instituição social, família, uma instituição social política, não é, expressada pelos governos, uma instituição social, economia, representada pela organização econômica da sociedade, uma instituição social religiosa, as religiões em geral, uma instituição social jurídica, uma instituição social estética responsável pelas atividades de lazer, etc. Mas eu gostaria de lembrar um grande intelectual austríaco do final do século XIX para o XX, chamado Karl Menger. Ele é considerado o precursor da chamada Escola Austríaca de Economia. E, segundo Karl Menger, né, as instituições sociais elas são resultado de construções humanas. Os humanos, ao longo da sua história, procuraram soluções para os seus desafios. Por exemplo, a família é o resultado do desafio de criar seres e manter estes seres ao longo dos anos, perpetuando as gerações. A política é o resultado da necessidade dos humanos de terem um organismo que lhes garanta a paz e a tranquilidade para a conquista da sua sobrevivência e a sobrevivência de suas famílias. A economia, a organização econômica, é o resultado do fazer coletivo, né, de diversas famílias que acaba concorrendo para o bem-estar econômico de todos, para a sobrevivência de todos, né, na medida em que as atividades concorrentes de diversas famílias acabam por nutrir as pessoas de bens e serviços necessários para a sua sobrevivência. Karl Menger procura, portanto, mostrar que as instituições sociais resultam disso, resulta de construções humanas com o objetivo de atender aos seus desafios de sobrevivência no decorrer de suas existências. Tá certo? Porém, Menger enfatiza que a construção dessas instituições sociais elas levam a efeitos positivos e também negativos. Em razão disso, segundo ele, não se deve imaginar que as instituições sociais devem ser modificadas, devem ser transformadas a bel prazer, segundo os caprichos de indivíduos e de grupos que, por razões diversas, não concordem, não é, com as instituições sociais em vigor em uma sociedade. Não significa com isso que as instituições sociais devam ser petrificadas. Não é? Não, as instituições sociais elas são modificadas ao longo da história das sociedades, mas modificadas por meio de aperfeiçoamentos, mediante aperfeiçoamentos que visem aprimorar a função dessas instituições sociais. Tá certo? Então, Mendes enfatiza muito isso. Por quê? Porque quando se mexe por demais nas instituições sociais, elas acabam deixando de lado, né, a eficiência do que ela faz de maneira positiva e acaba degradando em efeitos negativos ao longo do tempo. Eu gostaria hoje de refletir sobre o resultado das mudanças na organização familiar, na instituição social família, principalmente diante do contexto das sociedades contemporâneas, do mundo ocidental, no decorrer do século XX e princípio do século XXI, nessas duas primeiras décadas do século XXI. Veja, as gerações atuais, contadas, e eu sou conservador nisso, eu trabalho com uma geração de 15 a 20 anos, as gerações atuais têm uma qualidade de vida muito superior
a qualidade de vida das gerações anteriores, das gerações dos seus pais, das gerações dos seus avós, das gerações dos seus bisavós. Isso foi se verificando, sobretudo, depois da Segunda Guerra Mundial. Terminada a Segunda Guerra Mundial, depois de 1945, e aí vem a década de 50, 60, 70, etc., certo? No mundo ocidental se desenvolveu o conceito e ficou conhecido como estado de bem-estar social. O estado de bem-estar social é um tipo de organização administrativa estatal que tem como objetivo, como o próprio nome traduz, o nome estado de bem-estar social é autoexplicativo, portanto, tem como objetivo melhorar a qualidade de vida das diversas camadas sociais da sociedade, sem exceção, desde os segmentos mais baixos até o segmento mais alto. Quando se diz melhorar a qualidade de vida do segmento mais alto, é até irônico, porque já implica que segmentos mais altos têm um nível de renda elevado. Mas, mesmo assim, não é um tipo de estado de bem-estar social, considerado estado de bem-estar social de natureza social-democrata, ele trabalha com políticas públicas universais, portanto, abrange a todas as camadas da sociedade, sem exceção. Porque ele parte do princípio de que todos são contribuintes, ou seja, todos os cidadãos contribuem, né, direto e indiretamente, seja nos impostos que pagam, diretamente nos seus rendimentos, ou tanto de pessoas físicas como de pessoas jurídicas, como no consumo, tá certo? No qual os indivíduos pagam por tudo que consomem. Então, esse tipo de estado de bem-estar social, estado, poderia-se dizer assim, um estado tradicional, clássico de estado de bem-estar social, ele é um estado grande, é um estado abrangente, fazendo políticas públicas sociais, não de caráter universal. A dificuldade é que esse estado de bem-estar social é muito caro, né? O custeio da sua máquina administrativa, da burocracia que deve executar, né, essas políticas públicas universais e as próprias políticas públicas universais na área da educação, na área da saúde, na área da previdência, na área do saneamento básico, na área dos transportes coletivos, etc., é muito cara, né? O custeio é muito pesado para a sociedade em termos de impostos, né? Como impostos aos quais eu já me referi. Mas, né, nas décadas de 60, 70, até ali os anos 80, 90, esse estado de bem-estar social teve muito sucesso. E ainda hoje, sem dúvida que houve mudanças, sim, houve tentativas de reformas para diminuir, né, o custeio do Estado, fazendo privatizações, ou então modulando as políticas públicas que eram realizadas, por exemplo, né, fazendo filtros, né, na concessão dessas políticas públicas. Né? Por exemplo, pessoas com um nível de renda médio, médio-alta e alta podem usufruir, né, dos benefícios das políticas públicas, mas em alguns países, né, que fizeram essas reformas, pagando uma contribuição para usufruir dessas políticas públicas, tá certo? E, portanto, ainda eles continuam, né, como estado de bem-estar social. O problema foram os seus efeitos. Eles tiveram sucesso, sim. Esse estado de bem-estar social teve sucesso. Ele melhorou significativamente a qualidade de vida das pessoas. Melhorou a qualidade de vida dos mais pobres, melhorou a qualidade de vida dos segmentos médios da população, né, em termos de saúde, educação, né, prioritariamente, também previdência, né, que é muito importante. Mas né, veja, trouxe desafios, ou seja, resolveu uma parte dos problemas, né, da qualidade de vida das pessoas, principalmente dos mais pobres, que foram surgindo, né, no decorrer do desenvolvimento da sociedade industrial capitalista. Porém, né, ele abriu portas para novos problemas. Essa é a consequência das transformações da vida humana e das modificações no perfil das instituições. Né?
Então, aqui, particularmente, veja no caso da família. Tá? A família do início do século XX, da passagem do século XIX para o século XX, quando as sociedades industriais foram se consolidando, elas eram famílias é, cujo número de membros era grande, tá certo? O casal, e aí, de acordo com o país, você tinha 3, 5, 7 filhos, etc. Né? Nos países mais pobres, essa família era maior ainda, por razões que não cabe aqui me prolongar. Geralmente por razões econômicas, famílias grandes, certo? Funcionavam como uma unidade econômica de autoprodução, tá certo? Porém, quando as políticas públicas dos estados de bem-estar social começou a agir, melhorando as condições de saúde e de educação dessas pessoas ao longo das décadas, não é? A família, devido a essa elevação do grau de instrução, começou a diminuir. E hoje, né, veja só, né, nas primeiras décadas do século XXI, diversos países, né, que adotaram políticas de estado de bem-estar social vivem situações dramáticas. É o caso da Inglaterra, o Reino Unido, a Alemanha, a França, a Itália, o Japão e no Brasil, com o censo. Não é uma situação dramática no caso do Brasil, mas já aponta para um futuro, né, que levará o Brasil a enfrentar os mesmos problemas que hoje esses países que eu citei já enfrentam na Europa e no caso do Japão, certo? É a diminuição abrupta no número de filhos, tá certo? No caso do Brasil, com o censo que foi divulgado agora, de 2022, agora foi divulgado agora os resultados do mês de julho, o Brasil já conta com uma população muito grande de idosos, em torno de 31 milhões a 32 milhões de idosos hoje vivendo no Brasil, e, né, abre uma perspectiva de um número crescente, né, de idosos para as próximas décadas. Por outro lado, você tem uma diminuição, né, no número de jovens e no número de nascimentos. Tanto que, veja, houve uma surpresa, já se falava, as pessoas, antes da divulgação do censo de 22, já se falava que o Brasil teria 203, outros já falando de 215 milhões de habitantes. E o Brasil tem 203 milhões de habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, com um número cada vez crescente, em torno de 30, 31% da população, de idosos, acima de 65 anos. Tá certo? Isso é positivo? É positivo, significa que melhorou a qualidade de vida na ponta da pirâmide etária. Por outro lado, você também identifica uma diminuição do número de jovens, tá certo? Ou seja, uma diminuição de nascimentos. Quais são as causas? A primeira causa que eu identifico é a melhoria das condições de educação da população. As pessoas melhoram de vida, têm mais instrução, naturalmente têm mais renda, portanto, tem novas perspectivas de futuro. E nessas perspectivas de futuro, diante de um mundo globalizado, de um mundo integrado, né, pelas cadeias econômicas de produção produção e distribuição de bens e serviços, essas pessoas com um grau de instrução maior e também com uma melhor saúde, eles procuram aproveitar a sua vida, né? Têm a sua renda, procuram aproveitar a sua vida, procuram melhores perspectivas econômicas de emprego e vão usufruir disso. No cálculo dessas pessoas não cabe um número muito grande de filhos. Não cabe um número elevado de filhos. Por quê? Porque ter filhos é um investimento, né? Evidentemente que quando dos contratos de casamento, dos contratos de relacionamento que acabou de gerar filhos, as pessoas não pensam muito sobre isso. Mas a minha obrigação como sociólogo, antropólogo, sociobiólogo, né, que trabalho com isso, com sociologia, antropologia, biologia evolutiva e neurociência, eu tenho que pensar sobre isso, né? Então, nesse sentido, o ter filho significa um investimento, e é um investimento cada vez mais caro, certo? Ora, diante dessa situação na qual você tem jovens instruídos, com uma qualificação boa, né, com perspectivas de emprego pela frente, né, com horizontes para explorar num mundo cada vez mais integrado economicamente, como decorrência dos efeitos da globalização, o cálculo de muitos filhos aí não bate, né?
Então, as famílias vão se reduzindo dramaticamente e se encontra um fenômeno, né, que também já se replica no Brasil, né, de jovens, homens e mulheres que querem viver sós. Ponto. Né? Não querem constituir família, querem se relacionar, mas nas suas perspectivas de futuro, eles não se veem presos a alguém. Muitas vezes se veem em relacionamentos abertos, portanto, é um fenômeno comum. Uma outra causa interessante que recentemente eu vi o Luiz Felipe Pondé, com o qual eu tenho aqui e ali algumas dificuldades intelectuais, né? Mas não deixa de ter o seu mérito. E o Pondé colocou muito bem, dizendo o seguinte: olha, no passado, né, os jovens, certo? Os nossos pais, avós, bisavós, tinham poucas opções, mesmo aqueles com alguma formação intelectual, tinham poucas opções na vida profissional. O sujeito terminava antigamente hoje o ensino médio, alguns galgavam a universidade, aqueles que chegavam lá, e iam ser ou médico, ou advogado, ou engenheiro. Né? E geralmente as mulheres no passado iam ser professoras, certo? Até os anos 50, 60, 70 não havia lá grandes opções para as mulheres em termos profissionais. Né? Bem, isso modificou também dramaticamente com o avanço, né, da integração dos mercados globais, tá certo? Diversificando enormemente as possibilidades de profissão. E isso também foi alavancado pelo desenvolvimento de sistemas de informação. Né? Ora, integração global e diversas opções profissionais, né, decorrentes da integração das cadeias de produção e distribuição de bens e serviços, levam a multiplicidade de ofertas profissionais. Isso é positivo? É. Porém, leva também a um outro problema, ou seja, né, portas sempre se abrem depois que você tem a resolução parcial de um problema original. Certo? Com a diversificação de ofertas profissionais, também aumentou exponencialmente a dificuldade de escolha, a angústia de escolher. Tá certo? Qual é a profissão que diz mais respeito à sua vida? Qual é a profissão que vai, pelo menos inicialmente, começar a sua trajetória existencial para um jovem? Isso é terrível, porque muitas vezes você faz uma escolha e não é profissional, seja ainda no médio, ou fazendo uma escolha por um curso técnico ou uma carreira superior, e às vezes não é aquela adequada para você e você vai se angustiar. Por quê? Porque, gente, o período, né, da juventude, certo? Na qual você faz opções que muitas vezes vão determinar a sua existência na vida adulta, é muito curtinho, é entre 15 e 30 anos. Certo? Você sai ali vamos que a adolescência começa ali, ou mais ou menos, por volta ali de 10, 11, 12, 13 anos de idade, mais ou menos, para homens e mulheres. Tá certo? E ela vai se prolongar em razão da reestruturação do seu cérebro. Estou falando aqui adolescência, mudança na reestruturação do cérebro, né, da infância para a adolescência e até a vida adulta, até por volta dos 28, 30 anos de idade, quando você tem um cérebro adulto. É muito importante levar em consideração esse desenvolvimento da sociobiologia e da neurociência. Muito bem. Então, essas escolhas aí são muito dificultosas, tá certo? E podem determinar a sua existência no futuro. Então, essa diversidade de opções faz com que, muitas vezes, os jovens vivam uma verdadeira angústia, não é, para escolher as suas profissões. Em decorrência disso, esses jovens que serão futuros pais, ou poderão ser futuros pais, certo? Vão também restringir, tá certo? As suas vamos dizer assim, a sua proliferação familiar, né? Ou seja, a sua vontade de ter muitos filhos. Porque sabe que é uma angústia terrível você fazer uma escolha certa e os pais não querem para os seus filhos, tá certo? Legar, né, uma herança, né, de sofrimento por escolhas erradas que ele, porventura, possa vir a fazer. Então, me parece que a junção de qualidade de vida elevada, o que é positivo, tá certo? Mas, por outro lado, dificulta o cálculo, né, de muitos filhos aí nessa equação, no sentido de tê-los, e com as dificuldades de você escolher, né, uma profissão que vai orientar o teu destino, são duas das razões
pelas quais nós podemos caminhar para entender o fenômeno da diminuição abrupta da quantidade de filhos. Ok? Muito obrigado, até a próxima.